que quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus, oramos ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, nesta manhã, pela tua presença em nosso meio, Senhor Deus, pelo nosso deitar, o nosso levantar, a nossa caminhada, Senhor Deus, até a tua casa nesta manhã, Senhor Deus, aleluia. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja em cada coração, esteja também em nosso meio, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, aleluia, tratarmos desta manhã, Pai, aquilo que nos convém. Que o seu Espírito Santo, meu Deus, venha dirigir, Pai, venha estar à frente, Pai, venha nos ensinar aquilo que precisamos, Senhor Deus, para a obra do teu reino, Pai. Mais uma vez, passando as nossas vidas e a vida da igreja para os teus cuidados, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, nos abençoa, nós te pedimos. E enquanto nós estamos aqui, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, guarda a nossa família, Senhor, protegendo, livrando de todo mal, Senhor Deus, e nos dando a tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, né? Sentasse mãos por um instante, né? Glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus, né? Eu queria, irmãos, apenas, né, antes que, né, possamos estar com o pastor, o Salmo 145, irmãos, diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Irmãos, como os irmãos, né, sabem, então, né, o nosso pastor José Lima, né, com o seu falecimento, eu creio que cada um de nós, irmãos, tínhamos, né, tínhamos e temos ainda, né, ainda temos pela memória, não pela pessoa, porque não está fisicamente no nosso meio, mas, né, a memória está guardada conosco, né, um grande apreço, né, uma grande gratidão pelo nosso pastor Zé Lima, tudo que ele fez pela obra, tudo que ele fez por nós. Eu particularmente, irmãos, gosto, querendo até expressar para os irmãos que estão aqui, tenho muita gratidão pelo pastor, desde que ele me conheceu, né, através aqui da obra. A gente já estava aqui nessa obra, mas quando ele assumiu o campo, ele sempre assim foi, né, não só isso, né, uma obra aqui, sempre nos ajudando com, né, oração, nos ajudando com a própria credibilidade, irmãos. Eu vou dizer para cada um dos irmãos que estão aqui, a grande maioria, né, são obreiros, uma fala que eu sempre conversava com o pastor Zé Lima, e que talvez, né, ela possa ser também motivacional para nós como servos de Deus. Nós não estamos na obra de Deus, né, irmãos, para almejar, vamos dizer assim, bonificações, gratificações, né? Aquele que serve a Deus, à luz da palavra de Deus, ele sabe, irmãos, que a nossa recompensa, ela é para um tempo futuro. A nossa recompensa, ela é para o céu, né? Nós estamos aqui buscando a maior recompensa, que é o nosso nome escrito no livro da vida, é a nossa salvação. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a história da palavra de Deus, nós vamos ver que, né, os trabalhadores da obra de Deus foram homens, né, e mulheres que tiveram um privilégio muito grande, né, de ser chamados, né, filhos de Deus, de estarem, né, chamados por Cristo como irmãos, né? E isso, irmãos, para nós não nos é um impedimento para fazermos a obra, tá? Eu sempre falava isso com o pastor, né? Eu acho que cada um de nós, se a obra de Deus, se o Evangelho, se a missão ela está no nosso coração, nós não precisamos, né, de cargos, nós não precisamos, né, de posições, nada disso para fazer a obra de Deus. Só que quando nós olhamos, irmãos, para a obra de Deus, nós vamos ver que é um privilégio muito grande. Nós, além de sermos membros do corpo de Cristo, nós sermos obreiros da casa de Cristo, né?
Nós temos aí, né, cada um, como a Bíblia nos diz, Deus dá a cada um segundo aquilo que se aproveita, né? Então, uns são, né, presbíteros, outros chegarão a pastores, outros, né, são auxiliares de trabalho, outros são diáconos, mas cada um, irmão, é de igualmente, né, muito importante dentro da obra de Deus, né? E nenhum é mais ou menos que o outro. Todos nós somos servos de Deus, dependentes da misericórdia de Deus, né? Dependentes da misericórdia de Deus. Mas eu conversando ali com o pastor Zé, eu falei isso com ele, né? Eu falei isso com ele, pastor, eu estou aqui na obra para fazer obra, eu não importo, né? Não tenho assim, eu não tenho grandes, né, aspirações em termos de cargos da igreja. E um dia ele me falou uma palavra, depois me passou, né, a olhar a obra de uma forma diferente. Eu falei, irmão, se nós olharmos para a história bíblica, nós vamos ver Esaú, né, desprezando um benefício que Deus lhe concedia, que era a primogenitura, né? E quando ele desprezou ali a primogenitura para o seu irmão Jacó, né, em favor do seu irmão Jacó, através, né, de uma artimanha de sabedoria de Jacó, ele acabou deixando, né, de poder abençoar a obra, de poder abençoar o povo e de poder também usufruir dos benefícios que essa primogenitura trazia para ele. Então, o obreiro da casa de Deus, a obreira, né, o trabalhador da obra de Deus com seu título, ele tem muitas possibilidades de ajudar a própria obra de Deus, se ele tiver isso no coração, né? Porque, irmãos, é uma honraria, né? Uma honraria muito grande nós sermos obreiros da casa de Deus, porque quando alguém, até mesmo a própria sociedade, irmãos, nós observamos, né, ao longo dessa minha, tenho essa caminhada aí na obra de Deus, eu percebo que mesmo o mundo, irmãos, mesmo o povo do mundo, quando ele sabe que você é um obreiro fiel, que você é uma obreira fiel, que você é um crente fiel da obra de Deus, ele te respeita como servo de Deus. Aleluia. Te respeita como servo de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, irmão, nós estamos servindo a Deus, nós somos obreiros da casa de Deus, nós somos trabalhadores da casa de Deus, não tem apenas um benefício dentro da comunidade cristã, né? Existe um respeito, uma idoneidade de uma pessoa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que isso traz a nós uma credibilidade, né, como servos de Deus, até mesmo dentro da sociedade. E eu tive uma experiência, né, juntamente com a minha esposa ali, dessa palavra que o pastor me trouxe, né, quando o nosso irmão presbítero José, na época, ele sofreu um acidente, não é até parecido com o acidente que vitimou, né, o nosso pastor Zelinho. Ele estava fazendo uma obra no bairro São Remo e o andaime quebrou, né? O andaime que estava trabalhando quebrou, e ele e mais 2 colegas de trabalho caíram desse andaime. Um dos colegas conseguiu se agarrar numa das janelas, né, e dando uns ralados, não machucou mais. Um outro, né, foi caindo pausadamente e aí se machucou, mas não com tanta gravidade. E o nosso irmão José teve, né, uma fratura, uma lesão grave na coluna. Foi levado para a Vitória, passou alguns dias ali internado, ia fazer uma cirurgia, irmãos, e tudo aparentemente normal, né? Ia fazer uma cirurgia de reparação. Num dia que ele ia fazer, não pôde fazer, adiou para o dia seguinte, e nessa espera de um dia para o outro, o estado de saúde dele se agravou. E eu e a Chica, né, a gente estava conversando, inclusive, né, ela me incentivando bastante, falou, vamos lá visitar o irmão Zé, vamos lá visitar o irmão Zé. Mas o irmão Zé vai fazer a cirurgia, vai voltar para casa. A gente visita ele aqui em casa, quando ele chegar em casa, não, vamos lá visitar o irmão Zé. E aí nós acabamos, reunindo aqui, e depois do trabalho fomos chegando em Vitória já um pouco tarde. Ele foi internado naquele hospital que ali de trás do Parque Moscoso, né? Os irmãos conhecem ali. Quando nós chegamos lá, irmãos, não tinha visita, não tinha abertura para visita, não podia visitar, porque o horário de visita era às 4 horas da tarde e não tinha horário de visita. Aí, né, a gente chegou na portaria e eu falei, né, para o rapaz da recepção, falei, nós viemos visitar, né, tem um irmão que está internado, nós viemos visitar. Falei, olha, infelizmente o horário de visita já se encerrou, o horário de visita já às 4 horas da tarde. E agora só no dia seguinte, a parte da manhã, tem a troca de acompanhante e depois da tarde é o horário de visita. Aí eu falei, amém, né? Mas nós viemos lá de São Mateus, eu sou, né, o pastor lá da igreja que ele preside,
que ele congrega. E aí nós vamos fazer uma visita, porque nosso irmão em Cristo falou: não, o senhor é pastor da igreja? Eu falei: sim, eu sou o dirigente pastor lá da igreja lá de São Mateus. Não, o senhor pode entrar, o senhor pode visitá-lo, o senhor pode entrar, pode fazer uma visita. Além de ser concedido esse direito, ele também mover ali da sua igreja, então o senhor pode entrar, pode fazer a visita a ele. Então, irmãos, eu comecei realmente a perceber que não é para a nossa lisonja, não é para a nossa, vamos dizer assim, para o nosso orgulho humano, mas é para o trabalho da obra de Deus. Então, assim, nós precisamos valorizar aquilo que nos é colocado na nossa mão como missão, como responsabilidade, mas também como reconhecimento pelo nosso trabalho na obra de Deus, sabendo que isso não é por causa de nós, é por causa da obra. Deus deixou aí as hierarquias dentro daquilo que foi instituído pelas convenções ao longo dos anos da igreja, ao longo da história da igreja, para que fosse feita a obra, e é a necessidade de se fazer a obra. Então o pastor Zé Lima, ele fez isso, ele acreditou na gente, ele vai continuar aqui na direção da igreja, e ele sempre, irmãos, com cada um dos irmãos que trabalharam com ele, que conheceram, que conviveram com ele, nosso pastor Orisvaldo e tantos outros irmãos, tem em memória, e deve ter percebido que ele sempre fazia muito essa questão, de valorizar cada um de nós como trabalhadores, cada um de nós como obreiros, como questão, sempre como obreiros da obra de Deus. Então, irmãos, que isso seja para nós uma motivação, que nós somos trabalhadores e a nossa recompensa ela não é para essa terra, mas aqui nessa terra a Bíblia nos promete que o justo comerá do melhor da terra, e aquilo que tem para nós o melhor, muitas das vezes não é um melhor físico, é um melhor muitas das vezes espiritual, porque se nós formos nos apegar apenas ao mundo físico, vamos dizer: nossa, mas o obreiro tal passando dificuldade, o pastor tal passa dificuldade, a irmã tal, o obreiro passando dificuldade. Porque, irmãos, a Bíblia nos faz entender que melhor para nós não somos nós quem sabemos, o melhor para nós quem sabe é Deus. Aleluia. E às vezes aquilo que nós achamos que é melhor para nós, mas Deus tem algo de diferente. Talvez o melhor pode estar preparado para esta terra, para esse tempo, para esse agora, e nós possamos sentir ele fisicamente, através dos benefícios que nos é concedido aí com a graça de Deus. Mas, irmãos, há muitos para qual o melhor de Deus ele é espiritual, ele é para o futuro, ele é para a glória do Deus Todo-Poderoso, amém? Mas que isso, irmãos, possa ser uma motivação para nós, como eu disse, a maioria de nós que estamos aqui somos obreiros, e às vezes a gente passa por algumas situações, passa por algumas questões, e é preciso que a gente entenda que na obra é assim mesmo, Nos foi dito que no mundo nós teríamos aflições, então essas aflições elas não podem nos parar, elas têm que nos fortalecer para que nós possamos continuar, sabendo que não estamos trabalhando para o homem, não estamos trabalhando para o pastor Zé Roberto, não estamos trabalhando para o pastor Florisvaldo, nós estamos trabalhando para o pastor Zé Lima, nós estamos trabalhando para Deus, irmãos, e que a nossa recompensa ela virá de Deus, e a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que buscam, então ele não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Tudo que fizermos, se fizermos pensando que estamos fazendo para Deus, nós podemos ter certeza, irmãos, que no momento oportuno, no momento certo, no momento correto de Deus, no tempo de Deus, ele nos recompensará, aleluia, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós trabalhamos na obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Glórias a Deus. Eu convido os irmãos, estamos de pé, vamos receber o nosso irmão, o pastor Flaviano, irmãos, Nosso pastor Flaviano, irmãos, está aqui eu acredito que ele deve falar alguma coisa, mas só participando com os irmãos, o nosso pastor Flaviano, como os irmãos que conhecem aqui a história da igreja, nós temos a igreja como o pai do nosso pastor Flaviano, que é o pastor Antenor. Ele é o presidente de honra do campo, o presidente de honra do campo, porque foi um dos fundadores aqui, foi o fundador desse trabalho, juntamente com outros obreiros aqui na época. E durante o período em que foi passada a direção desse trabalho para o pastor Zé Lima, o pastor Zé Lima sempre manteve essa memória da fundação da igreja, da história da igreja, em honra ao nosso pastor Antenor,
o nosso pastor Flaviano, na época, né, como vice-presidente também, já participou, né, de várias visitas aqui juntamente conosco, amém? De várias reuniões, inclusive, aqui juntamente conosco. Só que eu quero dizer para os irmãos, né, irmãos, que hoje o nosso pastor Flaviano está aqui como um representante do bispo Ávila, né? Não está aqui como alguém que veio porque é o ministério de Saracuruna, né, o ministério lá no Rio de Janeiro, mas ele está aqui hoje como representante do presidente geral, né, do nosso bispo Ávila, amém? Então, né, eu quero nesta manhã agradecer e vou passar, né, a palavra para o pastor Flaviano. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 37. E nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer a leitura, né, irmão, do texto sagrado. Desde já dado uma palavra para o nosso bispo Abel Castro Ferreira, que é o presidente da Igreja Mãe Madureira, vice-presidente da nossa convenção nacional, a toda essa igreja. O nosso bispo, os nossos bispos, né, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que nós estamos aqui os representando. Eu trabalhei no gabinete, o pessoal estava me ligando lá da minha igreja, porque hoje lá, mas é confraternização. Eu estou aqui com os irmãos, né? Mas faz parte da obra de Deus. Amém? Vou fazer leitura. Após a leitura, eu pedi para minha esposa, a pastora Fernanda, trazer aqui uma palavra de 10 minutos de reflexão nos nossos corações, que eu tenho que me reunir rapidamente só com os dirigentes, tá bom? E depois eu venho para estar com a igreja, tá bom, irmãos? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 37. Eu vou ler o verso 37, a igreja 38, e assim vamos ler até o verso 47. Diz assim: e ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? Versículo 38 da igreja. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isso testificava os Eusebários, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos ler todos juntos o verso 47? 1, 2, 3. louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o Senhor Jesus Cristo que continua cuidando da sua igreja. Aleluia! Vamos com essa leitura. Mais uma vez eu trago uma palavra de consolo dessa igreja, do nosso bispo primaz, o bispo Manuel Ferreira de Almeida, do nosso bispo Samuel de Castro Ferreira e do bispo Abel de Castro Ferreira. Como eu falei, eles não podem estar presentes, porque são muitas demandas das igrejas. Por isso que nós estamos aqui nos representando, né, debaixo da sua ordem, da sua direção, porque na verdade nós somos todos representantes
no nosso ministério de Madureira, sobre eles estão essas responsabilidades. Por isso temos sempre que orar, interceder, para que Deus continue abençoando os nossos líderes, os nossos pastores. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez falamos contigo nesta manhã de reunião, Pai, ao qual o Senhor reservou para que estivéssemos na tua casa, Senhor, tratando assuntos sobre a tua obra, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos dar direção, sabedoria e graça, para que possamos, com diligência, Senhor, continuarmos caminhando, Senhor, em prol do teu Evangelho, Senhor, em prol da tua palavra que está sendo pregada nesta cidade, nesse estado, Pai. Te pedimos, estenda as suas mãos de graça e de favor sobre este lugar, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Vamos poder tomar os nossos assentos? Está aqui a minha esposa, a pastora Fernanda.